Graça e paz. Eu sou pastor Rui Bonfim, pastor da igreja, da Primeira Igreja Batista de Nova Esperança, Paraná. O objetivo desses vídeos que eu tenho feito é o estudo bíblico no Evangelho de João. Nesse tempo que a gente tem falado tanto em morte, nós estamos vivendo o tempo da pandemia do coronavírus. Esse momento é um momento que, quando a gente liga a televisão, é só para ter notícias ruins. Então, o Evangelho de João, ele fala a respeito da vida, da importância da vida, da verdadeira vida. Se a vida está em Jesus. Eu já fiz um estudo fazendo a introdução do Evangelho de João. Depois eu fiz mais dois. Um falando da divindade de Jesus. Quando o evangelista, ao escrever o seu evangelho, começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Depois eu fiz um outro estudo baseado no Evangelho de João, no primeiro capítulo, sobre o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Quem era Jesus para João Batista? Então nós vemos que para João Batista, Jesus Cristo era a luz verdadeira. Mas para João Batista, Jesus Cristo era o Senhor. Para João Batista, Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para João Batista, Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então nós falamos sobre isso, e se você estiver interessado, pode procurar que você vai encontrar esses estudos. E o objetivo do Evangelho de João, ele foi escrito num período que já havia pessoas que pregavam ou queriam ensinar que Jesus Cristo não era Deus. Ou alguns até diziam que ele tinha parte com Deus. Alguns colocavam que ele era um Deus com D minúsculo, como nós temos uma religião que prega que Jesus Cristo não é Deus, e que Jesus Cristo, na Bíblia, nós encontramos esse versículo mesmo: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eles colocam ali Deus com D minúsculo. Então isso não é de hoje. Já no tempo de Jesus Cristo, tinha pessoas que negavam a divindade de Jesus Cristo. Então o evangelista João, ao escrever o evangelho, o objetivo dele é mostrar que ele esteve com Jesus, ele viu Jesus. O que ele registra aqui nesse livro foram coisas que ele presenciou. Então ele registra com objetivo, que nós encontramos em João capítulo 20, versículo 30 e 31, que diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então é interessante, quando nós estamos estudando sobre esses sinais, nós vemos o seguinte, que o que está registrado aqui no Evangelho de João, esses sinais, é história, é verdade, aconteceu realmente, porque algumas pessoas colocam que os milagres de Jesus foram inventados pelos discípulos. Desde que acontece muitas vezes, alguém segue determinada pessoa e essa pessoa morre, aí começa a contar histórias que aconteceu, e essas histórias, nós podemos dizer, muitas vezes são mentirosas. São pessoas que, aquela história que cada um que conta um conto, cada aumenta um ponto. Isso que vai passando de pessoa para pessoa. Mas o que nós vemos no Evangelho de João é algo que realmente aconteceu. E como diz aqui, Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo
é o Filho de Deus, e crendo, tenhais vida em seu nome. Nesse no Evangelho de João, nós encontramos 7 sinais. Nesses sinais, é interessante observar para que serve os sinais. Nesse, por exemplo, eu estou aqui em Nova Esperança. É muito comum eu ir para Curitiba. Lá estão minhas filhas, netos, mãe, irmã, genros. Então, muitas vezes já fiz essa viagem para Curitiba. Mas mesmo conhecendo o caminho, é importante a gente ver os sinais. Curva perigosa, diminui a velocidade. A 300 quilômetros estará chegando em Curitiba, daqui a pouco 200, daqui a pouco 100, daqui a pouco 30. Então, os sinais, eles são colocados para mostrar um caminho. Então, quando eu vou para Curitiba, eu vejo esses sinais de cuidado, de perigo, mas eu não fico tão atento para chegar em Curitiba, porque eu sei o caminho para chegar em Curitiba. Hoje eu já sei. Certo? Mas se eu sair daqui para ir para Nova Londrina, eu já vou ter que prestar uma atenção maior nos sinais, porque eu não sei como chegar. Então, os sinais, eles não são um fim em si mesmo. Sinais são algo que são colocados para nos indicar aonde nós queremos chegar. Então, os sinais que nós encontramos no Evangelho de João apontam que Jesus Cristo é quem ele diz ser, o Filho de Deus, o próprio Deus que fez homem e habitou entre nós. Como ele próprio diz, quem me vê, a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, agora foi perguntado várias vezes, quais as provas? Foi perguntar ao próprio Jesus, que prova você dá para dizer que você é o Filho de Deus? Então, o objetivo do Evangelho de João é mostrar fatos na vida de Jesus que mostram que realmente ele é Deus. E entre os milagres, o primeiro nós encontramos em João, capítulo 2, que é a transformação de água em vinho. O segundo, a cura do filho de um oficial, do rei. O terceiro, cura de um enfermo no tanque Betesda. Quarto, multiplicação dos pães, que nós encontramos no capítulo 6. O quinto milagre, Jesus caminha sobre as águas, também no capítulo 6. Jesus cura um cego de nascença. E o sétimo milagre, a ressurreição de Lázaro. Então, esses estudos nós estaremos fazendo, eu quero estar fazendo ponto a ponto cada milagre de Jesus Cristo. Se esse Jesus transforma água em vinho, eu quero estar falando sobre o propósito, o que demonstra a divindade de Jesus. Eu quero estar conversando com vocês razões porque foi operado esse milagre como um sinal e os passos que foram dados para que o milagre acontecesse. Se quando a gente vê ou conversa sobre esse texto, Jesus transformando água em vinho, eu quero estar lendo primeiro o texto para depois poder estar comentando. Em João, capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Chegando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser.
Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Deus, Jesus, o princípio. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Esse texto aqui é muito usado, né? Eu já usei esse texto para cerimônia de casamento, né? Dizendo que quando Jesus é convidado para a festa, nada falta, porque ele supre todas as nossas necessidades. Esse texto aqui é usado, né, para as pessoas que gostam muito de beber muito, né, e geralmente colocam o seguinte: olha, Jesus transformou água em vinho, então eu posso beber vinho à vontade, o vinho é divino. Então, muitas vezes é usado para os beberrões falarem, que é muito importante, porque se Jesus transformou água em vinho, então a gente pode beber à vontade. Mas realmente Jesus transformou água em vinho, e eu creio, como está escrito no texto, um bom vinho. Mas a gente tem que olhar também outros textos da Bíblia, lá em Provérbios mesmo a gente encontra: para quem são os ais, para quem as feridas sem causa, se bater-me eu não vi, me machuquei eu não senti, estava como se tivesse na ponta de um mastro de um navio, indo para lá e para cá. Para quem são esses ais? São aqueles para que se demoram na bebida fermentada. Em Provérbios nós encontramos que não devemos, ou a pessoa não deve, ao beber o vinho, olhar no fundo da taça. Como dizer: tome um tanto e aquele tanto, não tome mais do que aquilo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito, ele fala que os beberrões não herdarão o reino dos céus. Certo? Então aqui não está querendo provar que porque Cristo transformou água em vinho, é para você tomar todo o vinho do mundo. E na Bíblia a gente encontra algumas pessoas que foram abstinentes do vinho. O próprio João Batista, ele não bebia vinho. Nós temos Sansão, que era o nazireu, que também era, não sei cortar o cabelo dele, também não poderia tomar vinho. No meu caso, eu optei pela abstinência de bebida alcoólica, porque na igreja nós temos um grupo de pessoas na dependência química, e nós vemos quanta desgraça acontece com as pessoas que entram na bebida, no alcoolismo. Eu tenho na minha família algumas pessoas que foram alcoólatras, então até hoje a ciência não coloca isso como hereditário ou não, mas uma coisa é certa: o alcoólatra ou dependente de qualquer outra substância química,
ele só vai ver a dependência, se é dependente ou não, usando. Então, no meu caso, eu prefiro não usar. Não é isso porque eu tenho visto tanta desgraça ter acontecido na vida de muitas pessoas. Então, é uma opção minha. Mas não sou contra aquelas pessoas que conseguem beber socialmente, né, que isso não afeta a sua vida familiar, não afeta a sua vida econômica. Eu não tenho aqui para acusar ou condenar. Isso que a Bíblia fala é que tudo a gente tem que ter domínio, e aquilo que tira o nosso domínio, a gente deve, porque um dos frutos do Espírito é domínio próprio. E aquilo que tira o nosso domínio é melhor a gente não usar. Mas eu não estou aqui defendendo, uma coisa certa, que Jesus transformou água em vinho. Certo? E nós vamos ver esse primeiro milagre, né, isso que aconteceu em Caná da Galileia, como um sinal que Jesus Cristo é Deus. Isso que Jesus demonstrou nesse milagre. Nós vemos aqui, uma das coisas que nós vemos aqui é o poder de transformar, o poder de criar. Ele, ao transformar água em vinho, ele não precisou uva, não precisou de outros elementos, não precisou de outro material. Isso como Deus, e ele estava em Deus, o Espírito Santo criou todas as coisas do nada. Então o que mostra aqui a divindade de Jesus é que ele tem o poder para transformar água em vinho. Ele não usou outro sistema. Porque o que ele pede para os servos aqui, que a gente vê no texto, olha, vão e enchem essas talhas de água. Jesus nem colocou a mão na água, mas ele diz aos servos, agora pegue e leve ao mestre de cerimônia, para que ele possa provar. Talvez seria uma pessoa que fosse como se fosse um degustador, para ver a qualidade do alimento ou a qualidade daquilo que estava sendo servido na festa de casamento. Então Jesus nem colocou a mão, mas através da palavra dele, a água foi transformada em vinho. Então, o que esse sinal mostra? Que só o poder sobrenatural de Deus pode fazer. Daí nós podemos ver como exemplo o que aconteceu quando o povo estava para sair da terra do Egito, nas 10 pragas. Cada praga que acontecia, a primeira praga foi a água se transformar em sangue. Então os sábios vieram e fizeram algo semelhante, como se fosse uma mágica. E conforme foi acontecendo os milagres, o faraó chamava os magos faziam algo semelhante, até um ponto que eles chegaram a falar, olha, é o dedo de Deus. Isso nós não conseguimos fazer. Certo? Então, o que mostra aqui é o poder que Jesus Cristo, pela palavra, teve para transformar a água em vinho. E quem pode fazer isso? Somente Deus. Não há na terra quem pode fazer tal coisa se não for pela força de Deus e sendo Deus. Então, a razão, nós vemos o poder criador e transformador de Cristo. Isso não ficou só porque entre Jesus e os servos, os discípulos, não. Jesus fala para os servos, olha, vá e leve ao mestre de cerimônia. E o mestre de cerimônia experimentou. E experimentando chama o noivo. Porque ele não sabia o que tinha acontecido, somente os servos sabiam que aquela água tinha se transformado em vinho. E ao tomar, aquele homem, ao degustar, chama, o que aconteceu? Geralmente as pessoas colocam primeiro o bom vinho, e depois que as pessoas já estão bem alegres, aí coloca o ruim, que as pessoas não conseguem discernir.
mas você deixou o melhor por último. Então a gente vê, né, isso que foi comprovado pelo mestre de cerimônia, que aquele vinho era um vinho de ótima qualidade. E os discípulos, ao ver aquilo, creram em Jesus. Então nós vemos o que Jesus demonstrou ao fazer o milagre, e agora a gente vê razões desse milagre. Por que Jesus Cristo fez esse milagre? Ele fez esse milagre para que se manifestasse a glória dele. E manifestando a glória dele, diz a palavra que os discípulos creram nele. Porque eu não sei se perceberam, no início do texto, diz o seguinte: no outro dia. Que outro dia era esse? Desse Jesus tinha estado com João Batista, Jesus tinha passado por onde João Batista estava, e João Batista disse aos seus discípulos para que eles seguissem a Jesus, porque Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Então os discípulos de João passaram a seguir a Jesus. Nesse outro dia está justamente isso, depois do testemunho de João Batista. Jesus vai a essa festa de casamento. E nessa festa de casamento, ele já estava com os discípulos. E então os discípulos ouviram de João Batista que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles ouviram de João Batista que Jesus Cristo era o Messias. Mas quando esse sinal aconteceu, a fé deles aumentou a fé deles. E aumentando a fé deles, eles creram que realmente Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então nós temos aqui o primeiro milagre. E eu quero estar compartilhando com você, só para a nossa aplicação, o que foi necessário para acontecer este milagre. E eu quero dizer que milagres maravilhosos podem acontecer também na sua vida. Primeira coisa, aquela família, eles convidaram Jesus para fazer parte da festa de casamento. Então, para acontecer alguma coisa na nossa vida, nós precisamos convidar Jesus para fazer parte da nossa história, estar conosco no momento de festa, estar conosco no momento de tristeza, é convidarmos Jesus para estar na nossa casa. Eles convidaram Jesus para estar naquela casa. Nessa uma outra coisa que nós vemos aqui, Jesus foi convidado. E Jesus age. Nessa, a mãe de Jesus se aproxima dele. Provavelmente a mãe de Jesus fazia parte das pessoas que estavam servindo naquela festa. E quando ela vê que o vinho está terminando, ela vem ao filho e diz: meu filho, está faltando, vai faltar o vinho. E Jesus fala: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas o Senhor age quando surge uma necessidade. E a mãe de Jesus levou esta necessidade. E disse aos servos: faça o que ele pedir. Aqui é muito interessante a gente poder ver Maria sendo a intermediária para poder estar abençoando aquelas pessoas. Certo? E Maria ali foi usada nesse momento. Mas é muito interessante nós observarmos esse texto quando Maria diz: faça o que ele mandar. Nessa na história que nós temos de Maria, nesse que termina na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, capítulo 2, é a última vez que é mencionada Maria. Não é que ela não foi importante, mas que Maria, ela foi importante como mãe de Jesus, bem-aventurada, aquela que trouxe Jesus Cristo ao ventre, no ventre. Nessa aquela que cuidou de Jesus Cristo, esteve com Jesus até a morte e morte de cruz. Certo? Mas essa função de mediadora, nós não encontramos Paulo falando sobre isto. Nós não encontramos Pedro falando sobre isso. Nós encontramos Tiago falando sobre isso.
nós não encontramos registrado, né, esta mediação de Maria. Mas uma coisa que eu aprendo com ela nesse texto é que eu devo fazer tudo que Jesus Cristo ordena. Então ela disse ao Senhor: faça tudo que ele ordenar. E é interessante que os servos obedeceram quando Jesus disse: encham as talhas. Diz alguns estudiosos que essa medida seria o caso de uns 100 litros. Encham as talhas. E diz que eles encheram até a tampa. Eles encheram totalmente. Eles poderiam ter enchido pela metade, como muitas pessoas fazem. Isso não tem muita fé, enche pela metade, mas eles encheram de acordo com Jesus Cristo havia ordenado. Então o que nós vemos? Houve obediência. Então para acontecer alguma coisa na nossa vida, nós precisamos estar dispostos a obedecer o Senhor Jesus. E pela obediência disse aos servos: eu não sei que hora que foi transformada aquela água em vinho, ou se foi a medida que ia saindo era vinho, ou se foi transformado só uma taça, eu não sei o que aconteceu ali. Mas só que Jesus disse: leve ao mestre de cerimônia. Em obediência eles levaram. O mestre de cerimônia provou. Ele está aprovado. E a festa continuou. Então, meus queridos, o que a gente aprende com essa história aqui? O principal dela é um sinal que mostra que Jesus Cristo é Deus. Ele transformou água em vinho. Certo? Eu não posso colocar aqui o que não está no texto. Certo? Mas a importância do vinho para a igreja, que foi o vinho que o Senhor usou como se fosse para a ceia do Senhor, para nós termos lembrança que ele verteu o sangue dele em nosso lugar. Mas o que nós vemos aqui é a glória de Deus, pela palavra do Senhor que não existe e pode passar a existir. Ou aquilo que existe pode ser transformado pela palavra dele. Isso prova que Jesus Cristo tem todo o poder e prova que ele é Deus. E o meu desejo é que milagres aconteçam na sua vida, milagres aconteçam na minha vida. Que Jesus Cristo possa ser sempre bem-vindo na nossa casa. E as necessidades que nós possamos estar levando a Ele. Porque Ele é capaz de transformar, Ele é capaz de abençoar, Ele é o Deus que se fez homem. Esse aqui, uma vez, Ele falando conosco, que nós possamos obedecer a sua palavra. E através da obediência, nós teremos bênçãos maravilhosas. Naquela festa não faltou alegria. Se aonde Jesus Cristo está, não falta alegria. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho do homem, como é apresentado em João, que Jesus Cristo, o Messias, que Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, que ele possa estar presente na sua vida, possa estar presente na sua casa. Em nome de Jesus, que a paz dele esteja com você e que através desses sinais você creia em Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e no próximo vídeo eu estarei falando sobre o segundo milagre. Que Deus os abençoe. Amém.